Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal mais um vídeo. Galera, mais uma vez vamos falar sobre games e adaptações. Games famosos que foram destruídos pelas adaptações da Netflix. Cara, a Netflix já foi sinônimo de nossa, a Netflix vai fazer o Oh. negócio. E agora, Agora Para. tome-lhe essa porca... Tome-lhe. tome. Mas enfim, é do viajante Bota. galáctico Biel Maximov e... bora. Salve o tricolor Pauli. A gente sabe que adaptar um game pra um filme live action, uma série de TV ou até mesmo uma série animada é uma tarefa bem desafiadora. Não à toa a gente só tá começando a ver boas adaptações de videogame pra cinema e pra TV agora a partir de 2019. Porém, existe uma empresinha De que ano é o filme do Mortal Kombat? De Do 95? Kim Liu, do Kim Liu. 95? Não, de agora, que tu odeia. Ah, do Cole Young? É. Acho que é 2021, pô. Não! 2021? É, acho que é 2021. chamada Netflix que adora produzir adaptações de videogame. De vez em quando ela acerta, como é o caso do anime do Cyberpunk e a famosíssima série do Arcane, mas na maioria dos casos, ela acaba criando bombas inacreditáveis que fazem você realmente se questionar por que caramba a Netflix gastou dinheiro produzindo uma porcaria dessa. É inacreditável. Homens dominados pelos testículos. E agora eu tenho os seus nas minhas mãos. Ela tá afim de putaria. Então vem comigo, porque hoje, games famosos que foram destruídos pelas adaptações da Netflix. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a relação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, aqui é o Terry Crews e você tá no Viajante Galáctico. E seguinte, The Witcher. Olha só, eu sei que The Witcher na verdade é uma série de livros, só que vamos ser sinceros, foram os games que popularizaram esse universo pro grande público. E o único motivo da Netflix ter produzido essa série foi graças ao sucesso colossal que o jogo The Witcher 3 fez na última década. Então sim, é um caso que dá pra encaixar nesse vídeo. Sem falar que o vídeo é meu e eu coloco quem eu quiser aqui. É verdade. Vai fazer o que a respeito? Quando Ele tem anunciado, toda a razão. o hype em cima dessa série foi gigantesco, pois ela não só seria uma... Calma aí, gente, olha só. Eu adoro a primeira temporada de The Witcher. Eu também. A segunda é... Eu parei de assistir. E a terceira não existe, pô. A terceira eu não vi, não. super produção com um orçamento digno pra uma obra como The Witcher, como teríamos o Henry Cavill, que é um fanzaço dos livros e dos games interpretando o Geralt, e o trailer tava animal. De fato, aquilo tinha a pegada de The Witcher, a ambientação tava maneira, as lutas contra os monstros estavam muito legais, e a caracterização do Geralt tava muito boa. A primeira temporada da série da Netflix até teve uma boa recepção, tipo, ela tem alguns problemas de ritmo e uma narrativa que se a pessoa que estiver assistindo não for um pouco... Moleque, a primeira temporada pra você entender é um inferno, mano. O bagulho é tudo complicado. É velho. verdade, verdade. sagaz, ela acaba ficando completamente confusa, mas no saldo geral a temporada foi um grande sucesso. Ela até que adapta ok os dois primeiros livros de Witcher, não tem nada de tão errado com os personagens, tem até a música do Jaskier / Dandelion, deu um trocado pro seu bruxo, que ficou bem famosa naquela época. A primeira temporada é um 6,5 bem tranquilo. Poderia ter sido bem melhor, mas dá pra assistir numa boa, não tem nada de ofensivo. Só que as coisas começaram a engrossar de fato a partir da desastrosa segunda temporada, que na minha opinião foi o que matou a série do The Witcher e que escancarou pro público não só os principais problemas narrativos do live action, como as tretas que rolaram nos bastidores também e que aparentemente foram bem intensas. Seguinte, segundo o que foi informado pela produção, a base narrativa da série live action do The Witcher supostamente são os livros, já que a própria showrunner da série, a Lauren Hissrich, vivia dizendo que o live action do bruxo seria uma tradução direta das páginas dos livros. Ela vivia falando que amava os livros, era muito fã dos games, o criador de The Witcher era um baita amigo dela. Ela falou que os fãs, tanto dos games quanto dos livros, iriam amar a série do The Witcher. Tô confiando E muito a nisso, segunda não. temporada chegou.
E foi aí que a gente descobriu que essa mulher, na verdade, era uma mentirosa do caralho. Ela e os roteiristas da Netflix seguiram uma direção completamente diferente do material original e ainda por cima tomaram uma cacetada de decisões questionáveis que obviamente prejudicaram a cronologia da história. Falando como fã dos games, o que fizeram com o Wesker nessa temporada foi criminoso, cara. Transformaram ele numa espécie de Groot versão Resident Evil, ficou uma merda. Misericórdia, que trabalho satânico. Fora é claro que a própria história que a Netflix tinha inventado era um porre. Ela era chata, tava cheia de diálogos questionáveis, os personagens são um completo foda-se, tirando o Geralt e o Dandelion, que são de longe a melhor coisa dessa série. E ainda tem um ponto que os seus eventos não possuíam metade da complexidade e sentimento que o material original possuía. E pasmem, isso foi feito de propósito, porque segundo um dos produtores, o tal do Tomek Beginski, o material original, que é da Polônia, possui nuances demais e isso pode acabar dificultando a experiência e o entendimento do público de outros países, principalmente o público americano. Resumindo, ele literalmente diz principalmente o público americano. Então ele literalmente deixou de fazer coisas do material base porque acha que os americanos são burros? Tipo isso. Eu não julgo ele. Eu também não julgo, mas, que os pô, americanos são burros. Cara, entendeu, não entendeu, dane-se. Vai Mas pesquisar. mas Quando eu não entendo o filme, eu vou pesquisar. Mas eu julgo ele por ele ter tirado coisa do material original, velho. Pô. Resumindo, ele literalmente falou que o roteiro original foi piorado de propósito porque o público é burro. E obviamente, tanto a segunda temporada quanto a terceira foram fracassos monumentais. Todo mundo odiou. E aí a lavagem de roupa suja começou. Fracassos monumentais. Todo mundo... Caraca, velho. Mano, eu não assisti a terceira e eu nem vou ver. Cara, eu assisti metade da segunda. E parei. Tipo assim, eu não lembro nada da segunda. Mas, tipo assim, a terceira eu não vou assistir, não. Olha isso. Dá não, boy. odiou, e aí a lavagem de roupa suja começou. Segundo The Hollywood Reporter, o Henry Cavill de fato era um grande fã do universo de The Witcher e ele queria que o material original fosse respeitado. Ele até falou em entrevista que só continuaria na série se ela honrasse a obra criada por Andrzej Sapkowski, o criador de The Witcher. Os rumores também apontaram que o Henry Cavill lutou dentro dos bastidores para que os roteiristas mantivessem a fidelidade ao material original, dando um toque nos caras, apontando defeitos, alterando o roteiro. O Henry Cavill queria que os caras respeitassem o material original e essa galera ficava com raivinha. Tu vontade de agredir esse filho de rapariga, velho. Ele tem que ser extinto mesmo, esse filho da puta. E o que dá ainda mais força pra esse rumor é que um dos roteiristas de The Witcher, o Paul DeMaio, que você deve conhecer por ser o criador de X-Men 97, ele também era muito fã dos games. E ele revelou no seu Instagram que vários roteiristas da série do The Witcher não gostavam dos games e muito menos dos livros da franquia. Segundo o que o DeMaio revelou, os roteiristas até mesmo faziam piada e ficavam debochando dos elementos da obra original. Eu não acredito, velho. Caraca, velho, que antiprofissional. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com aquele primeiro anime horroroso do Castlevania. A showrunner da série veio a público pra desmentir essa informação. Ela falou que ama os livros Ai, na moral, e que... eu desejo alguns fracassos pra essas pessoas que fizeram isso. Por quê, cara? Por quê, mano? Cara, sabe qual é a resposta que eu tenho pra tu? 3 letras, velho. Ego. Pô, que saco, Ego. mano. Parece que a pessoa não quer... Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é adaptar essa merda aqui. Ah, mas eu sou o roteirista. Eu tenho ambições de fazer do meu jeito. Você foi contratado pra adaptar esta merda aqui. Entendeu? É só isso que você vai fazer. Só que aí vai lá, o estúdio não presta atenção, esses caras vão lá e alteram tudo, velho. É verdade. Cara, é tão simples adaptar o bagulho, mano. Tão simples. E tem uma relação muito boa com Andrzej Sapkowski, o criador de The Witcher. Porém, um ano depois, o próprio criador de The Witcher veio a público e ele falou que deu umas ideias para a produção do live action, só que ele foi sonoramente ignorado por essa corja. But no, maybe I gave them some ideas, but they never listened to me. But it's normal. It's normal. Who's this? This writer. There's nobody. Eu mato ele! Eu mato ele! Ele tem que morrer! E graças a esse clima gostosinho nos bastidores e a falta de respeito tremenda com a obra do Andrzej Sapkowski, o Henry Cavill ficou muito puto e abandonou a série na 3ª temporada, sendo substituído na 4ª por Liam Hemsworth, o irmão do Thor. E o público, que já tava revoltado com a série, ficaram ainda mais nervosos e hoje em dia, Era melhor praticamente cancelar. qualquer Tá postagem... vendo? Coisa que é pra cancelar, eles não cancelam, pô.
É. Porra, aí uma série maneirona que cria um bagulho, Gente, cancela, vai cagar, pô. Pra mim é o seguinte, eu assisti a segunda, eu não assisti a terceira e definitivamente não vou assistir a quarta porque mudaram o protagonista. É. Ah, mas aí você não tá sendo fiel. Cara, só cancela. Só cancela. Imagina em Game of Thrones se eles trocam o anão por algum outro anão. Ah, eu não ligaria, não. Não assisti. Não, é tipo assim, você entende que, mano, Aham. para, velho. Ninguém vai notar, todo mundo vai notar. Olha isso aqui. Olha o post que tá aqui. Vamos, Vamos, Flamengo. Danilo. Saudades. Saudades. A sobre a série do The Witcher é lotada de gente tacando hate. A série inicialmente teria 7 temporadas, mas após a saída do Cavill e a queda absurda da audiência na terceira temporada, a série foi encurtada para 5 temporadas. Brutal, acabou promessa. Resident Evil, a série. Ah, não, essa daí é triste. Esse trambolho foi anunciado em 2020. Trambolho? E de cara já deixou todo mundo com o pé atrás, já que em vez dele, sei lá, adaptar a história de um game ou talvez pegar um personagem clássico dos games e contar uma história paralela à original, que é o que as animações do Resident Evil fazem. Não. Vamos fazer uma história focada nas filhas do Wesker que não existem nos games. Burro, infeliz, burro! E um ano depois, em 2021, a Netflix apresentou o elenco que iria dar vida aos personagens da série. E o que mais chamou a atenção foi o Lance Reddick sendo contratado para viver o icônico vilão Albert Wesker. É. Igualzinho, velho! Nossa. Todo mundo sabia que essa série ia ser ruim. Só que ninguém esperava que isso aqui ia ser o pior produto live action já feito com o nome Resident Evil, superando os infames filmes da Mila Jovovich e o tenebroso Esses filmes aí são bons, pô. Tá maluco? Qual filme? Ô, esses filmes do Resident Evil com com o a... nome Resident Evil, superando os essa mulher aí, pô, infames tá filmes. maluco, pô. Tá maluco, pô. Tipo assim, minha namorada, ela tem... Como é que é o nome daquele meme? Hiperfoco nos filmes de Resident Evil. Os primeiros filmes, ela adora esses filmes. Caraca, eu não tinha assistido. Aí a Rose que falou, nós vamos ver. Pô, da hora. Tipo- Pô, o W.S. Anderson, ó, amassa, tá? Respeito. Não dá, não consigo mais ouvir Paul W.S. Anderson não lembrar do Léo do Miguel. É. Aí, ó. Filmes da Mila Jovovich Tu vê isso aqui? Eu e não o vi lá. tenebroso Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Meu Jesus Cristo. As protagonistas dessa série são as filhas do Wesker e elas se passam em 2 períodos de tempo diferentes. No passado, mostrando as garotas ainda adolescentes vivendo com seu pai Wesker na misteriosa Nova Raccoon City, e no futuro mostrando as 2 irmãs adultas e agora inimigas vivendo num mundo destruído por um apocalipse zumbi bizarro. Eu já fiz vídeo aqui no canal analisando a temporada inteira. E meu amigo, isso aqui é de longe a experiência mais torturante com o nome Resident Evil que existe. O enredo é horrível, no futuro ela é uma história de apocalipse zumbi genérico e no passado ela é uma malhação versão Umbrella. Os personagens são 8 ou 80, ou eles são extremamente insuportáveis ou eles são uma porta de carisma. E todos eles são muito burros, é irritante. Tem uma zumbi Fritz, que é a rainha dos zumbis e ela tem o poder de controlar todos os outros zumbis. Estrondo de zumbi, Gabriel. Todos os Estrondo de zumbis. outros zumbis. Resgataram um dos elementos mais odiados dos filmes da Mila Jovovich, que é aquela porcaria de história de clone. Esse Wesker bonzinho aqui é um clone do Wesker original, que... Bom, já eu falo dele. Essa série é tão lamentável que o único motivo para as pessoas ainda terem algumas lembranças dessa porcaria foram os memes que ela acabou rendendo dentro da comunidade de Resident Evil, como a inexplicável cena da vilã Evelyn, que é construída durante a temporada como uma mulher fria, sádica, uma baita de uma ameaça. No final tem a cena dela dançando Dua Lipa. Por que ela tá dançando isso? Eu não faço ideia do que passou na cabeça da Netflix pra ter criado uma cena maldita dessa. E a cereja do bolo, meu nobre, é o Lance Reddick interpretando... Meu nobre. E a cereja do bolo, meu nobre, é o Lance Reddick interpretando o Wesker original. Esse, galera, é o Blade. Wesker original. Esse aqui
é o Wesker dos games que foi morto pelo Chris no Resident Evil 5. E obviamente isso aqui virou uma chacota enorme na internet, pois a Netflix mirou no Wesker, mas acabou acertando o Blade, o caçador de vampiro. A série foi um fracasso gigantesco, ninguém gostou desse treco e ele foi cancelado ainda na primeira temporada. É deprimente. Aí sim. Tomb Raider, a lenda de Lara Croft. Já tem um bom tempo que eu tô querendo Parece falar anime. dessa bomba. Tomb Raider, a lenda de Lara Croft é uma série animada lançada em 2024 e produzida pela Nunca nem Powerhouse vi. Animation, também Nunca nem conhecida como o estúdio que faz Castlevania da Netflix. Só pode Cara, ser ele sempre vai falar da questão. Sempre, cara, sempre. sacanagem, né, velho? Esse lixo supostamente é canônico na cronologia do reboot de 2013, se passando logo após os eventos de Shadow of the Tomb Raider. E eu falo supostamente porque esse desenho é tipo Dragon Ball Daima. Tem alucinado que fala que isso aqui é canônico, sendo que é simplesmente impossível isso aqui ser encaixado na cronologia oficial graças à quantidade exorbitante de furos de roteiro que existem nesse negócio. Por exemplo, lembra do Tomb Raider de 2013? O reboot Ai, mostra o... Todo Cara, mundo fala bem esse jogo... Eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi, cara, que os cabelos não eram um PNG ou, sei lá, uma coisa dura. Mano, tinha fio por fio. E a placa de vídeo do meu amigo, que era uma 1070 na época, fazia... Ele ligava o bagulho do cabelo, pô. A origem da Lara Croft, ela na sua primeira grande aventura, totalmente inexperiente, ia pular de um lado pro outro, caía no buraco, se arrebentava toda. Tu nunca jogou esse jogo, não? Não, mas eu só consegui lembrar do Joe. A gente controla ela. Caraca. Cara, nesse jogo a Lara Croft fica triste por ter matado um Bambi. Ela tá muito em início de carreira. E bom, essa série da Netflix, ela começa mostrando o evento que se passa antes do reboot. Pra vocês terem ideia, o Roth tá vivo ainda. E nesse evento... a Netflix mostra a Lara Croft lutando com mercenário, pulando de precipício e tendo sagacidade pra se segurar usando uma faca. Ela faz rapel, ela mata crocodilo, ela escala uma fortaleza enorme na maior tranquilidade. Sendo que no reboot tem um momento que a Lara Croft tá se cagando de medo de subir numa torre. Meu irmão, em 5 minutos, os caras contrariam toda a personalidade e habilidade que a Lara tinha no reboot de 2013. E essa é só uma das incoerências. Depois disso, temos um salto temporal para os dias atuais, no caso, pós-Shadow of the Tomb Raider, que é o game mais recente da franquia. E aí conhecemos a história dessa série. Seguinte, um vilão invadiu a casa da Lara, roubou um artefato da sua mansão, e a Lara vai atrás para tentar recuperar esse artefato. Enfim, uma história simples que poderia facilmente ser contada em uma série animada. O problema é que a Netflix aparentemente pediu para um adolescente fanfiqueiro de Twitter escrever o roteiro desse desenho. Um adolescente fanfiqueiro que ainda por cima nunca jogou os games de Tomb Raider e que não faz a menor ideia de quem é a personagem Lara Croft. Como eu falei, o roteiro é recheado de furos e de coisas que contradizem eventos e informações da trilogia Reboot. O roteiro não é bom. Só que um outro elemento que também incomoda demais é o quanto que os personagens foram bizarramente descaracterizados aqui. O Jonah, ele até que tá ok, não mexeram tanto nele. O Zip agora é do não Vale, conheço se é que ninguém, você tá? me entende. E ainda por cima super estereotipado. Tanto que até teve aquela cena bizarra que virou meme dele manjando a giromba de uma estátua, cara. Pois é. Tomara que tenha levado ele pra jantar antes. Eu tô bem. Eu tô legal. Ai, louco descarado! Ai! E a Lara Croft? Cara, assim como o Zip desse desenho não é o Zip, a Lara desse desenho não é a Lara Croft. Isso aqui teoricamente se passa após o Shadow of the Tomb Raider, mas a Lara dessa série, ela tem um comportamento mais infantil do que a Lara Noob de 2013. Ela é mimada, a Lara Croft não consegue fazer nada sozinha. É um chororô absurdo, qualquer coisa ela começa a chorar. Mano, os caras jogaram todo o desenvolvimento que a Lara Mas aí tem. no primeiro episódio mostra ela matando crocodilo, É, fazendo rapé. rapel, aí do nada ela... Porra! Como assim? Teve na trilogia Reboot no lixo. Nesse ponto da história, era pra ela estar mega badass, corajosa, decidida e completamente em paz consigo mesma. A Lara Croft é a maior personagem feminina da história dos videogames porque ela é braba, meu parceiro. Nesse ponto da história, ela devia ser igual o 007, caramba. A Lara é muito sinistra, mas, né? Cara, esse Estamos jogo- falando de Tomb Raider da Netflix, então é claro que nenhuma dessas características que tornam a Lara Croft icônica existem nessa versão capada
nada da personagem. Vejam como massacraram a minha garota. E visualmente falando, o que ela não tem de peito, ela tem de braço. A mulher é praticamente um armário. Se pá, nem a Rhea Ripley tem um bração desse tamanho. Exala o suco, Fake Mary! O desenho foi massacrado por todo mundo, mas assim como aconteceu com Velma, com Castlevania Noturno e Devil May Cry, isso aqui já tinha uma segunda temporada prevista por contrato, então é praticamente certo que depois da segunda temporada o desenho vai ser cancelado e cair no limbo do esquecimento, que é onde ele merece estar. Lixovania Noturno. Castlevania, com muitas aspas, Noturno, é uma sequência do primeiro anime de 2017 que já era um completo lixo. A Netflix pegou a história fodástica do Castlevania 3 e entregou essa aberração que tá aqui na nossa frente. E essa bomba acabou gerando um filhinho, Castlevania Noturno, que supostamente adapta ao Castlevania Round of Blood, que é um dos games mais queridos da franquia. Eu digo supostamente adapta porque... na verdade, ele não adapta porcaria nenhuma. Ele pegou a história de Round of Blood, a cidade, os vilões, os Quem jogava com a gente isso era o Wanderson ou era o Felipe? Felipe. eventos, jogou tudo no lixo e inventou uma história ridícula, mal escrita e que não tem nada a ver com a porcaria do Castlevania. Basicamente, a história de Castlevania consiste na Igreja Católica, junto com seus aliados, organizações e guerreiros, enfrentando Drácula, que literalmente é o diabo desse universo, junto com seus lacaios. Tudo isso num clima sombrio, teatral, com diálogos extremamente elegantes e uma atmosfera 100% gótica. Isso é Castlevania. Enquanto que o incrível e sensacional Castlevania Noturno, produzido pela Netflix, nós temos deuses da África versus deuses do Egito. Que? Mas que caralho! Cara, isso é tão absurdo quanto tu tá assistindo Dragon Ball e aí do nada apareceu o Zeus tacando um raio na cabeça do Goku. Dos personagens dos games, todos eles foram destruídos. Richter, que é um dos Belmonts mais brabos da história, o meu favorito da franquia, ele virou um fracote que apanha de todo mundo, ele não sabe caçar um coelho, ele foge de inimigo. Richter é um merda onde a única função que ele tem na série é ser humilhado. Brutal. Que foi pro beta. A Net foi Netflixada. Inclusive ela é a protagonista da série, e não o Richter e a Maria como no game. Just Belmont é um velho broxa, e a que mais foi destruída foi a Maria, que deixou de ser uma garotinha fofa e inocente pra se tornar uma militante de Twitter, líder de revolução, e que literalmente invoca demônios do inferno para matar seus inimigos. Que bagulho ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não vou dar mais informações sobre esse anime, pois aqui no canal já temos 2 vídeos destrinchando cada uma das temporadas de Castlevania Noturno. Então se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa aberração, os vídeos estarão aqui em cima no card pra vocês verem depois. Tinha um Yugi ali na capa. Temos que sair daqui, temos que ir, porra! Se borra tudo, né, meu irmão? Se borra tudo, vai ter que trocar as fraldas! Devil May Cry. O último e mais recente game a ser obliterado pela Netflix foi o game do nosso querido caçador de demônios, Dante. E uma coisa que eu não mencionei enquanto eu falava de Castlevania é que tanto o primeiro anime quanto o Castlevania Noturno e o anime do Devil May Cry, todos os 3 foram produzidos por um indivíduo chamado Adi Shankar. E ele adora sair por aí pagando de nerd, fã de videogames, otaku, sendo que na realidade ele é só um tremendo de um mentiroso que usa dessas falácias pra tentar vender as animações horrorosas que ele produz. No primeiro anime do Castlevania, ele dividiu a culpa com o Warren Ellis. Pra falar a verdade, o Warren Ellis saiu como o principal culpado dessa situação, e com razão, ele é um cuzão. Em Castlevania Noturno, ele dividiu a culpa com um sujeito chamado Clive Bradley, enquanto que em Devil May Cry, a culpa é 100% dele. Foi o Adi Shankar que produziu esse negócio, foi ele que escreveu o roteiro e ele que enganou todo mundo, falando que a animação ia ser 100% fiel aos games, a essência do material original iria ser mantida, os personagens estão idênticos à contraparte original. Basicamente, ele falou exatamente tudo que os fãs de Devil May Cry tanto queriam escutar. E o resultado final é que ele entregou um anime tão horroroso quanto os outros animes do Castlevania. Literalmente a farinha do mesmo saco. Ah, mas que decepção! Você me traiu, cara! Você me enganou! Calma. O Adi Shankar pegou a história de Devil May Cry, que em um mega resumo é o Dante investigando e resolvendo casos no seu trabalho como um caçador de demônios de aluguel junto com a sua equipe. O Adi Shankar pegou isso,
jogou no lixo e inventou uma história de que, na verdade, os demônios de Devil May Cry são bonzinhos, eles são pobres criaturas oprimidas e refugiadas que querem apenas um lar. E o grande vilão, na verdade, é os Estados Unidos, que não querem deixar que demônios vivam no nosso planeta. Com os personagens eu nem preciso falar nada porque simplesmente virou meme. O Dante, um dos protagonistas mais poderosos da história dos videogames, ao lado da Bayonetta e do Asura, ele apanha de todo mundo, ele é derrotado por seringas, armas de choque, tiros, ele é congelado, a Lady prende ele dentro de um camburão, cara! Tá parecendo Jason, o velho, Adi tô Shankar só. fez o Dante ficar preso dentro de um camburão de polícia! Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Quem me ajuda? Enquanto o Betinho do Dante apanha até mesmo pro ar do inferno. Eu não tô zoando. Mas que cara fraco. A Lady acabou virando a protagonista. A Lady espanca todo mundo, ela mata todos os demônios, ela vive humilhando o Dante e ela é chata pra caramba. O Adi Shankar transformou a Lady em uma adulta que se comporta como um pirralho de 13 anos que não consegue falar uma frase sem meter 800 palavrões no meio. O negócio é tão patético que a Lady do Adi Shankar virou meme. Demôniozinho, filho de uma p***. Isso é maldade pra caralho. Pra mim, ele não fez mais do que a p*** da obrigação dele. O c*** não tá desaparecido mesmo com a m***. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. E não satisfeito em cagar na história desse universo, na atmosfera, no Dante, no Sparda, que é tratado como um Zé Ruela nessa série, na Lady, o cara ainda cagou no Virgil, transformando ele num capanga que serve mundos por vontade é própria. verdade. Meu Deus. Virgil servindo alguém por vontade própria. Esse anime é uma merda gigante. Ele é ofensivo e se vocês quiserem uma review bem mais detalhada e aprofundada, também tem um vídeo só falando dessa bomba aqui no canal. Os Sapiens e seus exércitos não têm noção da tempestade que está por vir. Eu sou a tempestade. Nossa, velho. Esse que cena ruim me lembrou. Piada velha. É. Cara, tipo assim, acho que tá confirmado que o Vício Nerd e o Viajante são a mesma pessoa, entendeu? Eles estão assim, eles cara. Eles eram assim, mano. Mano. Porque um vídeo parece que complementa o outro, cara. É muito bom, mano. Os dois estão de parabéns, tá? Bom, aqui pra mim, desses todos que apareceram, o pior é o Resident Evil da Netflix, cara. A sério, aquilo ali é tenebroso. Eu não conseguia. Miraram no Wesker e foram no Blade. Eu não consegui, eu não consigo. Mas, mano, cara, que vídeo bom, né, mano? Vídeo cara, gostoso. o vídeo dele passa e a gente nem sente que passou os 20 e poucos minutos, mano. Tá louco. E, cara, Netflix, por favor, para. Para, cara. Ninguém tá achando legal. Não tá legal, cara. Não tá legal, mano. Será que só você não enxerga isso? Caraca, tu tá sendo traída, cara. Tá sendo traído. Bom, gente, cancela a porcaria do Witcher, por favor. Melhor cancelar. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Yeah.